boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez, mais uma live. Não sei como esse pessoal aguenta tanta live que a gente faz, mas dessa vez certamente é por um bom motivo. Nós estamos aqui com o Felipe Miranda, é o estrategista-chefe da Empíricos e CIO. E CIO, né, Felipe? Ou CFO? CIO, mas pode me chamar, mas assim, não se preocupe tanto com os rótulos, porque certamente eles importam um pouco. Pode ser Beleza. Felipe, tá bom. Quem já assistiu vídeos no YouTube já deve ter visto a cara do Felipe Miranda nas propagandas da Empíricos, né? E já deve ter visto vídeos dele também, ou lives dele. É um cara famoso aí, o rosto dele é conhecido de muita gente. E eu trouxe aqui para que ele possa contar um pouquinho para a gente da história da Empíricos, né? Ele aceitou prontamente esse convite, mandei um e-mail para ele, até meio despretensioso, e ele já respondeu dizendo que sim, e passei o contato, ele me ligou, e foi um negócio super tranquilo, super rápido da gente resolver. Então, quero apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, ou para quem não conhece com intimidade, eu me sinto até íntimo, porque faz 3 anos e pouco, 4 anos que eu acompanho esse cara, e leio todos os Day One nós vamos falar sobre o Day One também, o que é o Day One, e os relatórios que eles fazem, vejo vários vídeos, ouço diariamente as mensagens, os áudios que ele coloca no Telegram. Então, Felipe, se apresente, seja bem-vindo à nossa associação, e a palavra aí está com você. Bom, por essa oportunidade com vocês. É um privilégio para mim estar aqui, essa classe que eu admiro bastante. Eu sou basicamente um economista, né? Sou formado pela USP, tenho mestrado em finanças. Sempre fui, de certo modo, isso, mas na verdade bem antes de ser um economista, eu acho que eu já era, né? Meu pai era também pertencente ao mercado financeiro, então comecei uma história muito cedo. Então eu tenho isso, acho que mais como isso tem implicações para nossa conversa para frente, porque eu acho que eu sou mesmo esse negócio, assim, até não sei se é muito legal, até o quanto a minha vida pessoal se mistura um pouco com a minha vida profissional, assim, mas é o que eu sou, né? E eu sou hoje, basicamente, essa figura, né, o CIO, que é Chief Investment Officer, né, a pessoa responsável, a palavra final pelas estratégias de investimentos da Empíricos, e fundei a companhia lá atrás, junto aos meus sócios Rodolfo Amistalden e Caio Mesquita. Aqui também a Bia Nantes, que foi uma das primeiras sócias nossas também, que é nossa COO, chefe de operações. E é basicamente isso que eu faço. Além de gravar vídeos no YouTube, eu sou um responsável por montar as estratégias de investimentos da Empíricos e passá-las aos nossos assinantes. Legal. Vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, acho que o Alexandre Medeiros está com o microfone ligado, não sei se tem mais alguém, para fechar o microfone, só para a gente não ficar com ruídos externos. Essa é uma plataforma que eu não tenho tanta intimidade e ainda não sei como desativar o áudio das pessoas. Acho que agora sim. Descobri onde está aqui. E Felipe, a Empíricos está completando esse ano 11 anos, se eu não me engano, né? Exatamente, vamos completar 11 anos de vida. Legal, e aí vocês começaram, né, você falou aí com o Rodolfo, com o Caio, começaram como? Como é que surgiu essa ideia de criar a Empíricos, uma empresa de análise, emitir relatórios, enfim, de quem foi essa ideia, de onde surgiu? Acho que alguma vez eu já li que isso foi conversado, acho que já na faculdade, né? Não sei se você estudou com o Rodolfo, Eu estudei com o e que a Rodolfo. ideia surgiu ali. Eu acho que assim, eu posso contar a história cronologicamente, mas acho que um bom jeito de mostrar o que é Empíricos, né? Eu não sei o quantos de vocês acompanharam, eu imagino que alguns de vocês tenham acompanhado essa disputa aí que está acontecendo, nessas propagandas do Itaú contra a XP, né? No Jornal Sim, Nacional, falando dos os grupos, boletins. os nossos grupos de WhatsApp aqui, todos comentaram isso aí.
Pois é, e aquilo ali representa um pouco do que é Empíricos, né? A Empíricos é a proposta alternativa ao que está ali. Quando o Itaú acusa os assessores da XP de empurrarem nos clientes dele produtos que rendem para os próprios assessores os maiores rebates, né? Então, quando ele te recomenda essa caneta ou esse lápis, você nunca vai saber se realmente aquela caneta é melhor que o lápis ou se ele está recomendando a caneta porque ele vai receber uma maior taxa por isso. Não quer dizer que todos eles são antiéticos, longe disso, não é isso que eu quero dizer, mas estou dizendo que existe um conflito de interesse inerente à atividade, porque a cada coisa que ele recomenda, ele recebe diferente. Então, quando o Itaú acusa a XP de fazer isso, o Itaú tem razão. E quando a XP devolve, dizendo que o Itaú, na verdade, não pode falar nada, porque ele enfia PIC, título de capitalização, tem meta para bater e tal, a XP também tem razão. Então, o que acontece desde 2008, e não é coincidência, né, que a Empíricos tenha sido fundada em 2009, né, a grande crise de 2008, que vocês podem ver representada nos filmes, né, a Grande Aposta, Margin Call, Inside Job, e quantos analistas, né, dos bancos, das corretoras, riam das coisas que eles estavam recomendando entre si e recomendavam para os clientes comprarem como se fossem coisas boas, né? Então, todo esse conflito de interesse da indústria fez com que surgisse, principalmente nos Estados Unidos, essa ideia de você precisa, na verdade, se a pessoa enxergar valor numa recomendação de investimento e aquele investimento lhe fizer ganhar muito mais dinheiro do que se ela estivesse sendo orientada no banco ou na corretora, onde ela vai morrer no PIC, no título de capitalização, no COI, numa carteira de investimento mal feita, vale muito mais a pena pagar por alguém que tem uma opinião totalmente isenta e que vai... A Empíricos, então, é isso, né? Eu vou te recomendar o lápis ou a caneta e você vai me pagar pela minha opinião e eu não vou ganhar mais nada do lápis ou da caneta. Então, eu posso errar, porque os mercados são super difíceis, são randômicos, né? A gente decide sob incerteza, no fundo existe aqui uma espécie de, por mais que a gente tente sempre driblar essa dinâmica, mas existe no mercado financeiro sempre um caráter preditivo, né, de você tentar um pouco saber como vai ser o futuro, então e não dá para saber o futuro, então é sempre muito difícil, então você incorre tradicionalmente em erros, né, parte do processo o erro, mas você tem a convicção, comprando uma opinião isenta, de que aquela pessoa está no melhor interesse, ela não está, se a Empíricos te recomendar uma coisa, ela pode até errar, mas aquela era realmente a opinião dela, ela achava que aquilo era o melhor mesmo. Então o mundo inteiro passava por isso em 2009, e eu trabalhava na Infomoney na época, o Rodolfo também. O Rodolfo estudou comigo e o Rodolfo fez faculdade comigo, fez mestrado comigo e trabalhava comigo na Infomoney, coincidentemente. E aí eu comecei a fazer um projeto e eu saía da Infomoney todo ano. Eu chegava lá pro dono da Infomoney e falava, não estou crescendo aqui mais, quero sair e tal. E ele nunca me deixava sair. E aí, mas uma hora eu falei, não, eu vou sair. Ele falou, não, eu quero ser analista, eu sou, na verdade, um cara de bolsa e tal. E aí ele falou, então faz o seguinte, a gente tem um grande banco que está negociando com a gente um pacote de análise de ações, por que você não assume esse processo de ser analista de ações que eles estão fechando o contrato do que eles tinham antes? Eu falei, beleza, eu topo, é isso que eu quero fazer da vida. E aí quando eu comecei aí o que eu fiz, né? Bom, como é que eu vou fazer esse projeto para esse grande banco de onde eu começo, que eu ia montar do zero? Eu comecei basicamente copiando o anterior e melhorando, né? Assim, né? Desculpa, é meio feio, mas é o que é, né? Só que quando eu comecei a ler o que era feito, eu vi, nossa, isso aqui é muito ruim. É muito ruim mesmo. E aí, só que essa empresa, que era a única, era um research independente lá, nem existe mais, ela foi incorporada por uma outra empresa, não vou falar o nome por uma questão de elegância apenas, mas ela era famosa entre fundações, entre bancos, entre corretoras. Eu falei, caramba, se essa empresa consegue fazer isso, com essa qualidade de serviço tão ruim, e ela é tão famosa, deve ter um negócio aqui. E aí, comentando com o Rodolfo, surgiu essa ideia. E aí a gente pôde encontrar o Caio, e aí o Caio, a gente não tinha muita grana na época também, aí precisava de um capital, o Caio tinha vendido uma cadeia de restaurantes, e estava mais capitalizado, e o Caio entrou ali no começo mais com o capital, e a gente entrou com o trabalho, e assim foi fundada de uma forma absolutamente irresponsável, disparando e-mails, recomendações de investimento para amigos, conhecidos, listas de e-mails e tal, uma coisa meio maluca,
meio sem business plan e tal, e aos poucos foi indo e deu certo. Com muita sorte, muito trabalho, e acabou ganhando uma certa relevância aí no mercado. Muito bom. E eu acho que hoje em dia é difícil alguém, ainda mais nos nossos grupos ali, que a gente já faz tempo que fala sobre investimentos, mas eu lembro, já deve fazer uns 2 anos, que alguém uma vez perguntou, mas a Empíricos é corretora? Né? E a gente explicou que não. Então, assim, não sei se ainda tem gente que não conhece exatamente o trabalho da Empíricos, né? Mas que é principalmente de fazer relatórios, fazer análises, né? Relatórios, vocês vendem assinaturas, e a pessoa recebe esse conteúdo de vocês, inclusive com recomendações, né, de investimentos. Exatamente, o problema da corretora é esse, né? Você nunca sabe se ele quer te vender uma coisa que paga mais rebate para a corretora ou não, né? Então você tem, hoje a Empíricos vende ideias de investimento que vão fazer você ganhar mais dinheiro do que se você tivesse sendo orientado pela corretora ou se você tivesse fazendo sozinho. Né? Então, para aí que migrou a pesquisa em investimentos em nível global. Né? As melhores recomendações de investimento vêm das casas independentes. Né? O que são as casas independentes? São casas que só fazem análise e vendem a análise. Né? Então, é mais conhecido no Brasil essa análise macroeconômica, né? Aquele da tendências, da LCA, da MCM, que você compra uma análise macroeconômica ou setorial brasileira. Mas tem isso também no ambiente de investimentos no mundo muito bem desenvolvido. E a Empíricos é a primeira casa que trouxe esse conceito aí de recomendações de investimentos para a pessoa física, principalmente. E aí eu dou um depoimento pessoal meu, eu como assinante, acho que desde 2016, que a Empíricos não é apenas ela não apenas dá a informação, né? Ela não apenas dá a recomendação. Não é que ele diz, olha, a gente recomenda tal empresa, comprar tal empresa, investir em tal título público. Assim, e por isso eu até dou esse meu depoimento pessoalmente para você, Felipe. O que eu aprendi, né? Muitos dos colegas acho que me admiram pelo conteúdo que eu tenho aí sempre que a gente fala sobre investimentos. E eu posso dizer que, e um dos colegas aqui também já mencionou no chat, e acho que a opinião é a mesma, é exatamente isso. O que me trouxe de informação e o que eu aprendi através dos relatórios, que é muito mais do que a recomendação, mas de fato, conteúdo de educação financeira, né? Explicar por que se um título, por exemplo, né, uma NTNB lá de 2050 oscila mais do que uma NTNB 2025, 2024. Assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, aos poucos, com os plantões de dúvidas. Agora tem os canais do Telegram. Assim, é realmente muito conteúdo, não só informativo, mas educativo. E isso, assim, muito do que eu sei hoje é graças a Empíricos, que é atualmente a única casa, né, de análise que eu assino, e me tornei reserva naquela época. Reserva, para quem não sabe, é o assinante de todas as séries lá da Empíricos, né? E assim, fiz uma assinatura, gostei, resolvi assinar outra, depois assinei uma terceira, falei, olha, acho que eu vou assinar tudo, porque, né, do jeito que tá, pago menos sendo reserva, e acabei, quando teve uma promoção lá de ser reserva vitalício, eu acabei entrando, e assim, não me arrependo nem um pouco. O meu gasto ali o que eu paguei para ser reserva vitalício naquela ocasião, assim, no ano seguinte acho que já estava tudo pago só com os meus investimentos. Então, e sem falar com o conhecimento que eu ganhei de lá para cá. Então, assim, é um agradecimento realmente a Empíricos, não estou puxando o saco aqui não, é o meu depoimento pessoal com relação a isso, né? E até para que sirva para os colegas, né, que às vezes não sabem aonde buscar fontes de informação. Tem muita fonte na internet, né, mas muitas das vezes existe algum interesse, e acho que o Felipe pode me confirmar, né? Por exemplo, a Infomoney é um braço da XP, um braço de informação da XP. Então, eles fazem aquelas carteiras, né, que trocam a cada semana, a cada mês, trocam alguma ação, como se fizesse sentido ficar trocando de ação toda hora, né? Mas com isso, as pessoas que recebem a informação da Infomoney, que são clientes da XP, vão lá na XP, trocam e a XP ganha dinheiro com isso. Então, a gente nunca sabe exatamente até que ponto essas informações são completamente
imparciais, né? São absolutamente isentas de outros interesses. E essas casas de análise, aí agora eu estou generalizando, mas a live é com a Empíricos, enfim, quando a gente paga uma assinatura para receber a informação isenta, né, e nós confiamos que essa informação realmente é isenta, a gente tem muito mais, sigamos ou não, pode ser até que a gente não concorde, né, e às vezes a gente não concorda com alguma recomendação ou não, mas pelo menos a gente sabe que, né, por trás disso há realmente uma análise e que essa análise, de fato, deseja o melhor para a gente, porque o modelo de negócio é diferente, né, vocês vendem a informação porque se a pessoa estiver satisfeita com a informação, ela vai comprar mais informação, né, e vai assinar outros produtos. E vocês não ganham com aquilo que vocês recomendam, e sim com a informação que vocês vendem. Então, para quem busca, né, uma fonte de informação, quem busca conteúdo informativo e recomendações, porque posso afirmar que dos 18 mil juízes que tem no Brasil, pouquíssimos sabem olhar o balanço de uma empresa e tirar alguma informação dali, né, do que essa empresa, para dizer se uma empresa está barata ou está cara. Então, a nós, né, que somos ignorantes nesse meio, uma excelente forma de obtermos essas informações, recomendações, lermos, entendemos por que essa recomendação foi dada, e a partir daí a gente tomar a nossa decisão se deve seguir ou não. É isso, né, Felipe? Um resumo aí do que vocês fazem. Primeiro, muito obrigado pelo seu depoimento. É muito gratificante ver também dessa parte de educação financeira, porque, sem dúvida alguma, é um objetivo muito central nosso. Além, claro, tem que fazer as pessoas ganharem dinheiro, isso, no final do dia, é isso que importa, né? Mas tem uma questão, um segundo nível dessa história, que é prepará-los também para um maior nível de conhecimento mesmo do processo que você vai obtendo a partir do momento que você vai lendo, você vai fazendo, e aí você está num outro nível mesmo, e não só uma recomendação específica deu certo, você está preparado como um melhor investidor, né? E você tocou num ponto muito importante, que é da isenção, né? A gente não sabe, de fato, se as informações são isentas ou não, e tampouco a qualidade da informação, né? Parece, às vezes, que se esse cara está no mercado financeiro, então ele sabe tanto quanto um outro cara, né? Não é verdade, né? Às vezes a gente aqui tem 35 pessoas só na equipe de análise, e mesmo assim erra de vez em quando, né? Então imagina aquela pessoa que está no YouTube, está sozinha e está falando do mercado inteiro, está cobrindo tudo. Então é claro que essa pessoa, a qualidade da informação que ela está passando é muito baixa, né? A própria XP é excepcional corretora, né? Como um excepcional lugar para você ter os seus investimentos, para você realizar os seus investimentos, mas nunca teve uma tradição de análise, né? Então tem dois níveis ali na Infomoney, né? Tem o nível do conflito de interesse e tem o nível também de você estar recebendo uma informação de um time de research que nunca foi tido como mais técnico e profundo. Então, certamente você fez um ótimo resumo, mas eu devo discordar um pouco quando você fala do mérito ser nosso, no seu processo de aprendizado, porque com certeza tem muito do seu mérito pessoal também, e acho injusto você não se atribuir essa sua trajetória, se deve muito mais a você mesmo, da sua competência, da sua dedicação, da sua inteligência em entender, do que aos méritos da Empíricos. Tá bom, de fato eu sempre gostei disso. Eu prestei economia, quando eu prestei direito, eu morava em Campinas e a Unicamp não tem direito, né? Eu venho de família, meu pai era promotor, meu avô juiz, tinha um avô advogado, tio juiz, e então eu já estava meio inclinado a prestar direito, até acho que por conta do ambiente, né? Mas na Unicamp, eu morava em Campinas, falei, eu tenho que prestar Unicamp, né? E eu prestei economia. No final, passei na Unicamp, passei em economia, passei em direito na USP e optei pelo direito. Se eu tivesse optado pela economia ali, eu estaria talvez aí junto com vocês e não do outro lado, né? Não como leitor. Mas, enfim, sempre gostei disso realmente e não me arrependo de ter me tornado juiz, mas fico com aquela dúvida, será que eu não seria mais feliz se eu tivesse seguido a área econômica, né? Não sabemos e acho que nunca vou saber. Essa dúvida vai nos permear sempre também. Se você fosse economista, você ia ter essa dúvida, será que se eu fosse juiz, eu não seria mais feliz também? A dúvida é um sinal de sanidade, né? Exato.
Agora, Felipe, vamos passar para um ponto. Uma pergunta que eu ia fazer. Hoje vocês estão com quantos analistas? 35. 35. Tá. E aí, então, vocês têm, né, só para esclarecer, pessoal, para quem não conhece ainda, vocês têm, só de ações, vocês têm Vacas Leiteiras, o MAB, né, melhores ações da Bolsa, tem o Small Caps, E dois a de small carteira, cap. bom, a carteira Empíricos tem a porção de ações, né, da carteira, que na verdade é um multimercado ali, né? Uhum. Tem também ações exponenciais. Então, só de ações vocês têm, acho que umas 5 séries, é isso? É isso, é isso. E aí eu indicaria para as pessoas começarem pela... A gente tem dois produtos, né? Um bem baratinho e depois um maior. Se vocês não conhecem Empíricos, a gente fez uma promoção bacana aqui, conversando com o Paulo. Então, assim, um preço super barato mesmo para vocês conhecerem. Acho que valeria a pena começar por essas. É um negócio... R$ 5 por mês, um negócio bem bobo, assim, só para vocês conhecerem, aí depois, se vocês acharem razoável, vocês migrem para as outras. Mas com essa orientação no nível essencial ali, que a gente chama, né? Começando pelo palavra do estrategista, depois comprando melhores ações da bolsa, depois indo para o carteira empírico, acho que já cumpre um papel bem bacana aí para quem se interessar e já faz aí saltar alguns passos na trajetória de investidor. Porque como você falou também, Paulo, assim, um juiz vai ter capacidade de ler um balanço, mas ao mesmo tempo eu nunca teria capacidade de fazer uma sentença, sabe? Acho que cada um meio está na sua mesmo. Assim, a gente tem uma equipe de 35 pessoas dedicada 24 horas e mesmo assim erra. Imagina se uma pessoa sozinha vai sair do trabalho, cuidar do filho, tomar um banho, jantar, falar, agora eu vou analisar um balanço. E aí em meia hora ele analisa o balanço e ele vai saber qual empresa... É assim, é absolutamente inviável. Entendeu? É absolutamente inviável. E é uma atitude bastante prepotente também, né? Tem equipes com 35 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas que só fazem isso. Pô, será que essas pessoas não vão tomar decisões melhores do que o outro sozinho, que nem é disso, né? Então eu acho que cada um, não é demérito de ninguém não saber analisar um balanço, é porque cada um está na sua área mesmo, né? E tem que ser assim, deve ser assim, né? Sim, e só para corrigir uma informação aí, viu, Felipe? A promoção, o pessoal ainda não está sabendo, mas, enfim, o Felipe... Você quer falar, Felipe, dessa... Eu sinceramente, eu quis evitar os termos exatos porque eu não lembrava mas assim, é um negócio super barato mesmo, assim, se quiser falar, acho que você tem os dados melhores aí do que eu. eu estou tentando abrir aqui numa outra tela, mas é que você falou de R$ 5 e nem R$ 5 são R$ 4 por mês nas assinaturas básicas. Aham. E eu até ia abrir aqui, agora estou só com medo de fazer alguma coisa errada e de repente fechar a nossa conversa aqui. Mas, enfim, depois, enquanto a gente conversa, eu vou fazendo isso. E depois passo, até exibo a tela aqui para o pessoal, só para ter uma ideia, né? Mas, enfim, a Empíricos aceitou uma proposta nossa, também prontamente aceitou, nem titubeou, de uma proposta de parceria em que eles oferecem assinaturas com preços mais baixos, né, até do que as ofertas que eles oferecem. Ainda falei para o Felipe isso no telefone. Falei, Felipe, a gente fez uma parceria quando eu estava na Pamages, né, e vocês nos deram os códigos de acesso com descontos, e aí, uma semana depois, aconteceu de um colega no grupo dizer que recebeu o mesmo desconto por outros meios. Falei, poxa, eu queria alguma coisa exclusiva, né? Não que qualquer pessoa tivesse acesso. E aí, então, ele ofereceu preços mais baixos. Ele falou, preços como esse vocês não encontram em lugar nenhum, em promoção nenhuma, esses preços são exclusivos para vocês. Nós, então, vamos colocar o link que dá acesso direto à página da Empíricos, do convênio com a MB, no site da MB. Então, né, os associados entram no site da MB, buscam lá a parte de convênio. Ainda não fizemos isso, eu estava esperando esse anúncio aqui, mas nos próximos dias a gente faz isso. E aí, quem entrar no site da MB, tenha lá a parceria com a Empíricos, clica no link e vai mandar direto para a página da Empíricos, já com os descontos destinados à MB. Agora, Felipe, algo que você já deve estar mais do que cansado de responder, mas que todo mundo fala sempre. O marketing da Empíricos.
esse marketing é chato, esse marketing, putz, não aguento ficar recebendo e-mail desses caras, e-mails longos, extensos para vender o produto deles. E eu lembro, não sei se foi no evento de aniversário da Empíricos do ano passado ou de 2019, que você tocou no assunto. E eu falei, porra, faz todo sentido, né? Bom, eu prefiro que você explique aí, para não tomar o seu tempo. Mas comenta sobre isso, porque é uma coisa que incomoda a todos. Né? Por outro lado, funciona, né? Eu acho que você bem já resumiu, né? Eu acho que se você me perguntasse o que eu acho, se eu acho legal ou chato o marketing da Empíricos, eu te responderia que eu acho chato. Mas o marketing da Empíricos, pelo menos, ele não é feito para ser legal. Ele é feito para converter, né? Para converter as pessoas em assinantes, para que elas se tornem bons investidores. E ele é feito dessa forma. Basicamente, a gente não inventou esse marketing. Esse modelo é um modelo americano. A gente tem um sócio americano, né? Que é o maior publicador de newsletters financeiras do mundo, né? Tem 3 milhões de assinantes. E esse cara comprou metade da Empíricos com a condição de que a gente implementasse esse modelo de negócios, que é esse marketing chamado lá de copywriting, né? E o copywriting é basicamente essa redação publicitária com uma longa mesmo, chata, mas que converte as pessoas. E por que a gente adota esse marketing? Porque as pessoas no Brasil, não é à toa que a gente tem lá parado tanto dinheiro na poupança, pessoas desinformadas financeiramente, investindo mal seu dinheiro, assim, tem uma simetria de informação enorme, então ninguém nem sabe o quanto as pessoas poderiam estar ganhando, acha que o gerente do banco vai fazer bem para elas, não vai fazer bem para elas, o assessor de investimento da XP é melhor que o gerente do banco, vai ter uma série de problemas também. Então, se a gente, basicamente assim, se não der um chacoalhão, a pessoa não vai olhar para os investimentos. Então, é um pouco de uma espécie de... É um pouco necessário, basicamente, esse marketing para que a gente possa chamar a atenção para um produto que é super responsável, super bem feito, aí sim, que não é chato, o negócio, pelo menos a gente não acha chato, né? Aí sim, bem mais baixo, então, do tom, né? Então, o marketing é basicamente isso, né? O marketing tem contornos marcantes, ele é um pouco, talvez, exagerado, né? Histriônico, barulhento, mas que é necessário para chamar atenção para um tema brasileiro que é muito ruim. A gente fez a Empíricos por 4 anos sem esse marketing e tinha uma escala, falava com meia dúzia de gente, né? Hoje a gente tem 350 mil assinantes. Então, dificilmente estaríamos aqui se não fosse por esse marketing. Então, é tudo medido, né? Tudo é feito um processo bem científico aqui, calibrado na unha, no dedo, de quanto está vendendo, quanto não está vendendo e tal, e tudo hoje já regulado pela CVM, então os limites são muito bem dados, tudo bem feito, então não tem mentira, não tem propaganda enganosa, não tem, é um pouco chato, um pouco talvez agressivo e tal, mas não tem nada fora dos limites, fora dos padrões ou qualquer coisa parecida. É um lado assim que às vezes para alguns causa uma certa estranheza no primeiro momento, mas depois você vai conhecendo, vai entrando em contato e vai vendo que, na verdade, o produto é muito mais profundo, muito mais embasado, técnico, do que num primeiro momento poderia sugerir. E aí também, pela minha experiência nos grupos, né, nós temos grupos de WhatsApp aí com 800 colegas, isso eu percebo que é meio unânime também, que é a minha opinião e também é dos demais que são assinantes, né? Às vezes vem alguma crítica a Empíricos por conta do marketing, e a resposta é exatamente uma defesa da Empíricos, não com relação ao marketing, que todo mundo acha chato, eu acho também, desculpa, mas sou franco. Eu também acho. Mas, assim, tanto eu quanto outros colegas fazemos essa defesa exatamente do conteúdo. Falar, olha, o marketing é chato, mas o conteúdo vale a pena. E como eu disse, né, eu sou grato de tanto que eu aprendi com vocês. Eu concordo muito com o que você disse, eu nunca mais vou dizer que o marketing da Empíricos é legal, mas em defesa do marketing da Empíricos, eu poderia dizer o seguinte, as pessoas deveriam, os assinantes da Empíricos, eles deveriam entender que sem o marketing da Empíricos, a Empíricos não seria tão boa quanto ela é. Porque só saem recomendações de investimento tão boas porque eu tenho 35 dos melhores analistas do Brasil. Eu tenho a maior equipe de análise do Brasil e, com certeza, uma das melhores equipes de análise do Brasil.
E como que eu consigo pagar esses caras que poderiam estar no BTG, poderiam estar no Credit Suisse, poderiam estar num fundo de investimento e ele está preferindo trabalhar aqui? Porque a empresa é grande, ela tem escala. Se eu não tivesse, se a Empíricos não tivesse escala, não tivesse receita, não tivesse lucro, seria impagável esses caras que são profissionais super caros. Então eu só consigo pagar esses profissionais super caros, super competentes, super concorridos, porque a gente tem o marketing. Então é quase que assim, vamos aceitar esse negócio aqui, porque é só isso que vai fazer os nossos assinantes se tornarem melhores investidores e ganharem mais dinheiro. Muito bom. Eu vou só mostrar aqui rapidinho. Vou compartilhar a tela com vocês. Bem rápido. Vocês estão vendo a tela preta aqui, né? Condição especial, parceria MB Empíricos. Então é o link que vai ter, clicando vai entrar na página da Empíricos já com essa parceria. Né? E aqui embaixo já os preços das assinaturas com os descontos. Então R$4 as assinaturas básicas, melhores ações da Bolsa, vacas leiteiras, palavra de estrategista, enfim. E a Empíricos tem de tudo, né? Tem renda fixa, tem fundos de investimento, criptomoedas e outras assinaturas aí que vale a pena conhecer. E além das essenciais, tem as premium, né? Que são as mais caras, mas tem aqui também, aí tem que entrar realmente e conhecer tudo. E eu vi que tinha também, não esperava, Felipe, eu vi aqui uma assinatura da reserva, né? Uma assinatura reserva, para quem quiser assinar todos os conteúdos, gostado, né? Começa, como o Felipe disse, conhece alguns, né? E se eventualmente tiver interesse, tem também um desconto para quem quiser ser reserva. Exatamente. Então, voltando aqui. Porque pessoas de maior patrimônio, principalmente, faz muito sentido, né? O custo da assinatura perante o seu patrimônio total, se você for uma pessoa de um patrimônio mais bacana, aí vale muito a pena, né? Pensa que você hoje deixa num fundo de investimento 2% ao ano, né? Então, você está deixando num fundo, você tem R$1 milhão no fundo, você deixa lá 20 mil por ano. Então, só o reserva custa menos do que isso e é para a vida toda, né? Então, para patrimônios maiores, o reserva faz muito sentido também. Tá, agora com relação à parceria com a Vitrio, né? Você falou aí que a Empíricos é completamente isenta, né? E exatamente não ganha além das assinaturas, dos valores pagos das assinaturas. E de repente surgiu essa parceria com a Vitrio que materializa as recomendações de vocês, as carteiras teóricas de vocês das assinaturas. E muita gente questiona, mas será que a Empíricos não ganha nada? Como é que é feita essa parceria? Por que eles se associaram à Vitrio, né? E de modo que uma pessoa que queira não queira ler o conteúdo, mas queira apenas investir, por exemplo, quero seguir uma AB, mas não quero gastar dinheiro com as assinaturas. E com isso vocês viabilizam que a pessoa faça isso sem ser assinante de vocês. Como é que é isso? Não existe nada, como é que é feita essa contrapartida da Vitrio com relação a vocês? Não, a gente nunca disse que a gente não ganha nada, a gente ganha da Vitrio. Nunca dissemos que não ganhamos. O problema não é ganhar. Em nenhum momento o Itaú acusa a XP o problema da XP é que ela ganha dinheiro. O problema da XP não é então esse. tinha entendido errado. Mas continua. A Empíricos, o que é a Vitrio? Na verdade, não é que a gente se associou a Vitrio, é um negócio assim, a Vitrio surge de dentro, a Vitrio é uma ideia minha, na verdade, não é o contrário, de que chegou alguém e teve essa ideia e veio me oferecer um dinheiro. Fui eu que tive essa ideia de oferecer para os nossos assinantes uma facilidade para implementar as nossas ideias de uma forma fácil, eficiente e não conflitada. Basicamente porque assim, existem os bancos, hoje é assim, né? Existem os bancos, existe a XP, existe uma série de outras tentativas, o BTG agora ganhando uma escala um pouquinho, mas existe basicamente os bancos e a XP, é um ambiente absolutamente conflitado. Então a gente tira a pessoa do ambiente conflitado, vem aqui e dá uma recomendação para a pessoa isenta. Fala assim, olha, vai lá e compra isso aqui, ó, compra essa caneta. Aí a pessoa vai executar a compra dessa caneta onde? Ela volta na XP para comprar. Aí o que ela fala? Não, esquece esse Empíricos, esquece essa caneta. O Felipe não sabe nada. Esse lápis é muito melhor do que a caneta. Então eu devolvo a pessoa para o ambiente conflitado. Então, enquanto eu não der um sistema fechado para as pessoas também executarem
as ideias de investimento de uma forma independente e isenta, o problema vai continuar existindo, o investidor vai ser contaminado em algum momento. E fora que algumas das ideias, às vezes, nem podem ser executadas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você vai comprar uma opção. A XP não dá liquidez no home broker, aí você vai ter que ligar na mesa. Só que você vai comprar R$ 200 da opção e a corretagem na mesa é R$ 100. Puta, inviabilizou. Simplesmente inviabilizou. Então, a gente precisava garantir a execução das nossas ideias. Então, precisava, basicamente assim, imagina a vida do investidor como seria bacana, basicamente é essa ideia, você recebe o carteira empíricos, o relatório, tem toda a carteira lá e de repente você fala assim, aperte um botão e monte. Nossa, a vida do sujeito melhorou de um jeito. Então, era essa a ideia, a parte daí. E claro, tem um interesse empresarial aqui, né, por duas razões. Se a experiência do usuário, através da Vitrio, ou dessa, que seria essa gestora corretora, né, mesmo antes de receber um nome, quando era só uma ideia, se melhora a experiência do usuário da Empíricos, como eu sempre achei que melhoraria muito, executando nossas operações com um clique, de forma barata, transparente e tal, coisa que não tem por aí, e garantindo que ele possa executar todas as nossas ideias, melhorou a vida do nosso assinante. E se melhorou a vida do nosso assinante, ele vai renovar mais assinaturas, ele vai ficar mais feliz com a gente, ele vai falar bem da gente para o amigo dele, vai trazer o amigo dele para cliente também, vai comprar uma nova assinatura, vai renovar, e assim vai. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha para Empíricos e, claro, se eu tenho interesse comercial também nessa história. A Vitrio vem e pesca nosso cliente e, para isso, ela paga um contrato de publicidade para a gente. Então, a gente, por ano, recebe lá da Vitrio uma grana fixa que ela nos paga para executar essas ideias. E a Vitrio está tendo a vida dela e está super bem, 5 bi de reais sob gestão, e paga Vitrio feliz, a gente ganha mais dinheiro. Os nossos assinantes que quiserem ir para a Vitrio tiveram sua vida facilitada. Aqueles que assim, não, prefiro continuar na XP, continuaram iguais, não mudou nada. Então a Vitrio é assim, para o nosso assinante, ela deixou a vida dele igual. Se ele não gosta da Vitrio, ele está igual, porque ele continua executando na XP. Ou tornou melhor, porque ele está executando com um clique e ele está feliz com aquilo. Se ele não gostar da Vitrio, ele volta para a XP e volta para a situação inicial. Então é um ganha-ganha geral. A Vitrio ganha, a Empíricos ganha, os assinantes ganham. O problema da XP, só para esclarecer melhor, é que não há, na XP, se o agente autônomo te recomenda A ou B, o problema não é que ele ganha dinheiro em A ou B. Isso precisa estar muito claro. Se o agente autônomo na XP ganhasse igual em A e em B, se ele ganhasse 10 em A e 10 em B, a propaganda do Itaú estaria errada. Não teria problema nenhum. Você teria a certeza de que o agente autônomo está te recomendando A ou B, porque ele realmente acha que A ou B é melhor. Mas se ele ganha diferente, se ele ganha 10 ou 20, que é o que acontece hoje, aí dá problema. Então, na Vitrio não é assim. Na Vitrio a gente recebe a mesma coisa. Então, não tem problema. Se eu recomendo uma coisa ou outra, para Empíricos não muda nada. Não tem os rebates dos fundos que tem diferentes que tem para os gestores. Então, quando a Vitrio tiver lá a sua plataforma de fundos, os rebates vão ser iguais. Para você não ter exatamente esse problema de recomendar o fundo A porque paga mais rebate ou o fundo B porque paga menos rebate. Todo mundo vai pagar o mesmo rebate. Quem paga diferente, o excesso é revertido para o investidor e o investidor sai ganhando via cashback. Então, essa é a parceria, essa é a ideia. Eu não posso... Pareceu assim, você se vendeu para a Vitrio. Não, foi ao contrário, eu que pensei a Vitrio. Então, não tem... Eu lembro, faz uns 2, 3 anos, que foi cogitado isso da Empíricos, montar uma corretora, né, e vocês, eu lembro até uma entrevista sua que você falou, nós só vamos montar uma corretora se a gente tiver certeza de um modelo que não haja conflito de interesse, né, entre os assinantes e a... É isso. É o que virou a Vitrio. Exatamente. Essa ideia, você matou a pau. Essa ideia existe há 3 anos, ela ficava me visitando, e agora ela ganhou forma. E cada dia ela ganha mais forma. Então, na verdade, era só aquela ideia era uma ideia bacana. Legal. E para o Day One, como é que você consegue escrever? Quantos Day One você já fez? Antes tinha outro nome, né? Mas... Nossa, não, fiz muitos. Não sei quantos, mas já fiz muitos. Aqui até legal contar isso aí. Não é saudável, na verdade. As pessoas acham que é fácil, então não é. É super dolorido, é super sofrido.
eu sou meio doentio a minha relação com o mercado financeiro e com a Empíricos. Não é um negócio, bacaninha e tal. Eu estou sempre pensando, puta, tem uma ideia, uma conversa, já parece que está sempre uma coisa ligada aqui, que fala, isso aqui vai para o Day One amanhã, ando sempre com o celular, mimando a ideia que eu tenho. Então, estou lendo um livro, falo, opa, isso aqui tem uma associação e tal. Mas acho que aí tem um pouco também do meu perfil de ler muito, assistir muito filme, ver muita coisa e estar sempre tentando conectar isso com o meu trabalho em geral. Que fica, acho que as pessoas se enriquecem assim muito se elas saem um pouco da sua... não dá só para ler de finanças, né? Você tem que ler de outras coisas também e ter pouquinho de erudição e ir garimpando ideias de vários lugares, né? Às vezes o livro do André Agassi te dá uma super ideia para um investimento. O livro do Leonardo da Vinci te mostra alguma coisa de uma perspectiva que você não tinha visto. Então, eu acho que vem um pouco de estar sempre com o radar ligado, um pouco de ter uma relação obsessiva com o negócio e um pouco de ter uma mente muito agitada, de ter que sempre estar lendo alguma coisa, vendo alguma coisa, e em vários campos, assim. Acho que é disso. Mas não acho que sai fácil, não. É super difícil, super dolorido. E todo dia que eu escrevo, eu falo, nossa, hoje foi o último, amanhã não tenho ideia, amanhã não vai acontecer, e de algum modo, sei lá como, vem alguma ajuda divina aí e consegue passar alguma ideia para o papel. Mas eu acho que o de segunda não vai existir, por exemplo. E para receber o Day One é só se inscrever, só se cadastrar na Empírico, sei lá, né? Só se cadastrar, isso é de graça, então não tem nem R$ 4, é por zero mesmo, você consegue, é só o custo do seu próprio tempo lá de entrar na Empíricos, e que eu tenho certeza que, aliás, vale muito mais do que R$ 4 por mês, mas é o custo do tempo de entrar lá, se cadastrar e ler a nossa newsletter, que sai todo dia sobre o mercado, sobre alguma ideia de investimento que possa ser útil. Não, isso que vale mais do que R$ 4 por mês, tenho certeza. Eu acompanho faz tempo e também adoro o Day One. Obrigado. Felipe, agora falando um pouquinho de economia aí, do cenário econômico, a gente está vendo aí uma injeção de liquidez monstruosa, né, no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente vê os governos aumentando suas dívidas, também de forma monstruosa. As empresas, algumas aí a ponto de quebrar, outras tentando arrumar dinheiro de algum lugar, enfim, a produção caiu consideravelmente, e a bolsa não para de subir. Né? Muito disso, exatamente, acho que a gente conclui, né, e que é exatamente pelo excesso de dinheiro que está no mercado, porque, em princípio, pelo menos para mim, não faz o menor sentido a bolsa subir tanto com tudo que está acontecendo na economia e na atividade empresarial. Mas ela não para de subir, né? E a gente não, mas muitos ali acreditando que a bolsa vai corrigir em algum momento e parece que não corrige nunca. Como é que é a sua visão aí como analista, como estrategista-chefe, como analista desse mercado? Eu queria, quando as pessoas falam de visão, né, parece que a gente consegue ter uma visão do que vai acontecer. Assim, definitivamente não é no que a gente acredita, né? Empíricos é homenagem a um filósofo chamado Cestos Empíricos, que é um grande cético, né? Então ele é o pai do ceticismo pirrônico, que basicamente argumenta assim: quando você lança uma linha de raciocínio, quando você lança um argumento, você lança imediatamente um contra-argumento de igual intensidade. Então todo dia a gente está meio brigando com a gente mesmo aqui internamente, frente às coisas que a gente vê como possibilidade. E eu falo ver como possibilidade porque é isso mesmo, né? O que a gente vê aqui na frente, o analista, né? Ele não sabe o que vai acontecer, o bom analista, né? Porque tem aquele que acha que sabe, porque esse é o mais perigoso, né? Porque esse é o que, quando errar, vai ser uma tragédia. Mas então, o que você vê é um mapa de possibilidades. E um mapa de possibilidades em que entre eles, então você vê vários cenários possíveis e a probabilidade associada a cada cenário e o que seria o nível de preços em cada um desses cenários. É isso que a gente tenta fazer aqui dentro. Então eu acho que, de um lado negativo, existe de fato um temor aí com a grande depressão econômica, com a grande aumento da dívida pública em nível global, como o Fed salvou várias, né, o Banco Central americano salvou várias empresas que deveriam ter quebrado, então
essas empresas que não são produtivas vão continuar na economia existindo, e isso cai a produtividade da economia, né, com essas empresas zumbis que a gente chama. Então, todos esses são fatores, sem dúvida alguma, negativos, né? Soma-se a isso esse medo geral aí de uma segunda onda, né, que a gente está vendo, aumentos substanciais na Flórida, no Texas, no Arizona, Califórnia. Então, tudo isso é uma grande preocupação. E aqui dentro também, a nossa moeda é a moeda mais volátil do mundo, a gente fica com uma herança aí fiscal muito problemática, um governo que não queria ficar entrando muito em política partidária, porque é sempre um mau negócio, né, porque você divide o público e as pessoas perdem um pouco, às vezes, da racionalidade, então não quero entrar muito nessa, mas o governo, há crises potenciais no entorno dele, né, a Bolsa, sem entrar no mérito de quem estava certo ou estava errado, mas no dia que o Sérgio Moro pediu, a Bolsa caiu 7,5%, né, então, aí depois fica essa história do Queiroz, vai ou não vai, a família está envolvida, não vai interferir na Polícia Federal ou não, essa história toda, ela é problemática, ministros que sequer chegam a assumir, né, toda essa questão. Então, esse cenário negativo, ele tem uma probabilidade razoável de acontecer, né, que a gente ficaria aí convivendo também com o coronavírus por mais tempo, que seria um problema. Por outro lado, o que tem também uma chance positiva é de que a gente consiga se recuperar muito rapidamente do grande choque brutal que foi em termos econômicos, em termos financeiros, final de fevereiro, março, em termos econômicos, mais fortemente abril e maio. Tem uma perspectiva de uma recuperação que se chama em V, tem uma perspectiva de que a gente agora, mesmo que tenha uma segunda onda, os protocolos de convivência são muito melhores, mesmo os protocolos hospitalares estão muito melhores, e com isso você pode ter um aumento do número de casos, mas não um aumento de hospitalizações intensivas, né, em casos de UTI tão graves, ou mesmo casos de morte não aumentando na mesma proporção. Você tem também a perspectiva da vacina cada vez mais próxima, e você tem, como você muito bem adiantou, essa brutal liquidez internacional, e você tem pessoas aqui no Brasil em especial que olham todo dia lá o seu extrato bancário e veem que não tem outra alternativa para rentabilizar o seu dinheiro, senão tirar do CDI e migrar aí para esse que a gente chama, né, aumentar o duration das suas aplicações de renda fixa, que nada mais é do que comprar títulos com prazos mais longos, né, os indexados ou os pré-fixados, ou comprar bolsa, né, comprar ações para que você tenha mais risco. Tudo isso facilitado por um ambiente de tecnologia muito melhor, e pelos agentes autônomos da XP, pelo nível de informação que circula melhor, por empresas como a Empíricos e outros influenciadores também, que facilitam a compra de ações. Então você tem essas duas possibilidades, basicamente. E nas últimas semanas, principalmente, por mais cético que você queira ser, e nós mesmos nos beliscamos sempre, e adotamos uma postura muito cautelosa na crise diante de um risco enorme que havia, incerteza enorme, ninguém sabia direito o que ia acontecer, e grandes investidores, né, Warren Buffett só vendeu na crise, Stanley Druckenmiller, né, que é o discípulo do George Soros, né, dizendo que foi a pior relação risco-retorno que ele já viu da Bolsa Americana, Paul Tudor Jones, que é um outro cara brilhante, só vendeu, Ray Dalio, que é o maior gestor do mundo, perdendo 20%, Renaissance, que é outro cara monstruoso, só perdeu dinheiro esse ano. Então, um ambiente muito complicado em que a gente mesmo adotou uma postura muito cautelosa. Mas, a despeito desse ceticismo, nas últimas semanas, esse cenário positivo teve uma sua probabilidade aumentada significativamente. O que está acontecendo objetivamente, e para surpresa geral, é uma recuperação muito intensa. Então, isso começou a ser marcado ontem, né? Hoje foi feriado nos Estados Unidos. Ontem foi divulgado lá o relatório de emprego, que é talvez a principal referência da economia americana, né? Da robustez da economia americana nesse Employment Report. Tirando de ontem, um mês atrás, ele foi reportado o Employment Report de maio, e tinha uma expectativa de uma brutal destruição de postos de trabalho, e o que houve foi uma geração de vários milhões de postos de trabalho na economia americana. E foi o maior erro de previsão da história desse indicador nos Estados Unidos. Ou seja, você tem os melhores economistas americanos, que obviamente são brilhantes, né, formação
maravilhosa, incríveis e tal. E não é essa previsão, pessoal, não é só uma previsão acadêmica, teórica. Essa previsão vale dinheiro. Então tem muita. Se você acerta o número do Employment Report, você está posicionado por um número e o mercado vai subir ou cair de acordo com o que você está acreditando, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Estou falando isso só para você ver assim, tem pessoa muito inteligente, muito interessada em descobrir o que vai acontecer nesses relatórios, nesses indicadores. E foi a maior surpresa da história. E a partir dali, os mercados têm comprado mais a tese, e eu acho acertadamente, a tese de uma recuperação mais rápida. E aí veio o Employment Report, depois veio vendas ao varejo nos Estados Unidos, outra super surpresa positiva. Os PMIs, que são os indicadores de atividade manufatureira, também muito rápidos. Tudo isso pautado no Fed e no Tesouro Americano, falando que vão dar suporte às economias sempre que precisar. Então eu acho a empresas de tecnologia conseguindo se adaptar super rápido e elas têm grande peso nos índices das bolsas, né? Então, tudo isso, eu acho, criando um ambiente favorável. Aqui no Brasil, a gente é o pior mercado do mundo, né? Então, a gente caiu demais, acho que também merecidamente, criamos nossas próprias crises, temos uma trajetória fiscal muito complicada, mas também não somos muito diferentes do México, por exemplo, e a gente está caindo 15% a mais do que o México nesse ano em dólar. Então, me parece que com essa melhora, a gente poderia ali brigar pela lanterna junto com o México e ter algum espaço para subir. Então a gente tem assumido nas últimas semanas uma postura um pouco mais construtiva. O que não quer dizer que todos os riscos estejam fora do radar. Aquelas coisas que eu falei no começo, esqueci também de citar aqui, me perdoem por isso, eu esqueci de citar a eleição americana, que também é um risco importante. Não que eu acho que seria uma grande destruição, porque o Biden não é o que era Bernie Sanders nem Elizabeth Warren, mas ele ainda assim um democrata que poderia reverter a reforma tributária do Trump. Isso teria mais impostos para as empresas que lucrariam menos e com lucros menores, isso significaria uma bolsa mais cara. E além disso, dá uma regulação antitrust mais forte que viesse a afetar essas empresas de tecnologia. Então é também um risco. Então tudo isso está no radar, mas eu acho que isso permite se assumir, o governo também, acho que abrandou aquele grande recrudescimento das relações entre os três poderes, e estou eu lá já falando do governo que eu falei que eu não ia falar, mas acabo falando, mas é porque é importante, e o governo conseguindo algumas conquistas no Congresso, gostando ou não do governo, objetivamente, a gente teve a aprovação do marco do saneamento, temos agora uma maior intensidade do debate sobre a privatização da Eletrobras, o envio potencial da reforma tributária, então toda essa dinâmica do resgate de uma pauta reformista, gerando aí uma possibilidade de um pouco mais de otimismo, mas que não se confunda com um otimismo descabido, desmedido, irresponsável. Eu sempre acredito nessa montagem de portfólios equilibrados, que você vai ter sim uma posição boa em bolsa, mas você vai ter o seu dólar ali, você vai ter o seu ouro ali, você vai ter a sua renda fixa, você vai ter os seus fundos imobiliários, e assim você vai compor de uma forma diversificada, responsável, consistente o seu patrimônio. Legal. Felipe, você tem mais uns minutinhos para a gente, para responder algumas perguntinhas? Claro, vai ser um prazer. Claudinha, legal. Claudinha, como é que tá aí de pergunta? Deve ter tido um monte de perguntas. Eu não quis interromper o Felipe, mas ele falou da vacina. E uma das perguntas foi quais impactos ele acha que o mercado vai sofrer com a chegada da vacina. O mercado é um bicho muito inteligente e muito rápido. Então, ele não vai esperar chegar a vacina para ser impactado. Então, você vai vendo a cada fase de desenvolvimento, a gente tem várias, né? Essa semana a gente teve uma na China, a gente teve a Pfizer e logo a gente vai ter a Moderna. E tem a da Oxford também caminhando. Então, você tem uma série de notícias de testes e fases associadas à vacina e cada fase, sendo bem sucedida, o mercado vai subir, e sendo mal sucedida, o mercado vai cair. A vacina é o grande divisor de águas dessa história. Ela não vem no curto prazo, mas ela pode guiar os mercados, principalmente em julho, nessas notícias que vem acontecendo. Moderna testa coisas legais e consegue imunizar a maior parte dos seus testados na fase 2 do teste. Putz, ótimo, o mercado vai subir bastante esse dia. Se for uma notícia negativa, ele tende a cair também. Mas quando se consolidar o ambiente que vamos ter a vacina, eu acho que o mercado aí, ele pode voltar para suas máximas,
muito rapidamente, porque isso é o que resolve a questão. Hoje é um otimismo, mas esse otimismo comedido. Todo mundo morre de medo, aumentou o caso no Texas e na Califórnia, todo mundo já, opa, a bolsa já dá uma caída, hoje mesmo foi um dia de baixa para as bolsas lá fora. Então, as bolsas europeias, né, e os futuros americanos, antes que vocês me corrijam, a bolsa americana está fechada hoje, mas, então acho que a vacina é um grande divisor de águas e que teria um impacto brutal, sobretudo naqueles que foram muito afetados. Então, o setor de turismo, o setor de aéreas, o setor de cruzeiros, o setor de shoppings, o setor de varejo de moda, todos esses caras que foram massacrados em bolsa, poderiam aí avançar fortemente. Teria um impacto de possível apreciação cambial brasileira também, então esse dólar alto, bastante alto que a gente está vendo, talvez retrocedesse, e esse juro longo, né, as NTNBs 2050, o Tesouro pré-fixado 2029, 2027, os juros tenderiam a cair também, porque ele tem associado ali dentro um grande prêmio de risco, o risco cai bastante, e com isso a gente teria ganhos nos preços desses títulos que se movem em proporção inversa às taxas de juros de mercado. Nós temos aqui muitas perguntas também de colegas sobre como que sugestões você daria para nós, Felipe, com o nosso perfil, o perfil dos magistrados, assim, o nosso tipo de remuneração, que é por subsídio, né? Nossa vitaliciedade, né? Nossa estabilidade. Se você tem alguma recomendação específica para nós. Olha, eu acho que vocês têm... tudo começa, a gestão patrimonial começa por... normalmente você tem que ter 4 coisas. Eu vou tentar falar meio rápido, senão vou tornar isso aqui... Isso seria, se eu fizesse isso bem feita, seria uma palestra de 1 hora, mas você tem que ter 4 coisas no seu patrimônio. Acho que isso ajuda as pessoas a enxergar. Primeiro, uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que você vai deixar num fundo DI taxa zero para alguma emergência, porque assim, surpresas negativas acontecem, né? Esse ano foi uma grande novidade. De quanto seria essa reserva? Ótimo, aí que vem uma coisa que encaixa bem com o que você falou. Isso seria mais ou menos de 3 a 12 meses dos gastos das pessoas. Como vocês têm estabilidade, se você tem muita volatilidade nas suas receitas e nos seus gastos, se você tem ameaça de ser mandado embora, ou seja, se as surpresas podem ser muito negativas, você vai estar mais perto de 12. Vocês têm essa história da estabilidade e tal, vocês podem estar mais perto de 3. Isso abre espaço para que vocês possam compor as outras coisas. Nas outras coisas, o que vai ter? Vai ter uma caixa de previdência, que vai ser 10% mais ou menos do patrimônio de vocês. Vai ter uma carteira no exterior, a gente tem que agora, cada vez mais, investir lá fora. O juro brasileiro impedia que a gente investisse lá fora. Hoje a gente já pode investir, porque o juro lá fora, o dividendo médio das empresas americanas é 1,75 em dólar. Você prefere ter 1,75 em dólar por ano ou 2% aqui no CDI? Talvez valha a pena ter dividendo lá fora. Então, a gente tem que dolarizar nossas carteiras. 15% do patrimônio já seria razoável. Conforme você vai se sofisticando e vai tendo mais patrimônio, você pode levar isso até 50%. E aí, no final, o que sobrar de tudo isso, né, o seu patrimônio, menos a reserva de emergência, menos os 10% da Previdência, menos os 15% lá de fora, o resto seria o seu fundo multimercado doméstico, em que você vai ter uma posição em renda fixa, uma posição em fundos imobiliários, uma posição em ações, uma posição em ouro, e assim você vai se compor para ter um portfólio diversificado, balanceado, que eu acredito. Quanto mais agressivo você for, mais disposto a risco, mais ações você vai ter, menos ouro e menos renda fixa. Quanto mais conservador você for, menos ações e mais renda fixa e mais ouro você vai ter. Então, assim, acho que o super agressivo poderia ter 40% em bolsa, até 50%, e o mais comedido, mais moderado, entre 5% a 10%. Muita gente fala assim, o conservador não pode ter bolsa. Eu discordo dessa visão. Eu acho que o conservador pode ter bolsa entre 5% a 10% do seu portfólio. Acho que ter bolsa não é mais uma necessidade a gente ter bolsa nos nossos portfólios. O que vai variar é se você vai ter pouco ou se você vai ter muito, de acordo com o seu perfil e de acordo com o momento de mercado.
Felipe, o fundo de previdências em ações, eles entrariam nessa parte de renda variável que deve ter nossa carteira? Pode ser, pode ser. Eu gosto mais, Felipe, de tratar a previdência separado, de fazer ela nessas 4 caixas, que seria a nossa segunda caixa, e aqui dentro... Independente se for de fundo de ações ou não. Não, aí eu vou completar com o aí eu gosto de fazer a previdência multimercado. Aí eu compro uma previdência multimercado porque eu estou tratando ela fora. Mas você pode tratar ela dentro do seu portfólio doméstico também, e na parte de ações você fazer ela como uma previdência de ações. Não tem nenhum problema. São abordagens. Se você trata dentro do seu patrimônio doméstico, nessa alocação doméstica, você some com essa caixa previdência que eu falei, põe ela para dentro do seu portfólio doméstico, e nesse portfólio doméstico você faz a previdência via ações, não tem problema também. Aí você, claro, vai ter menos ações do que você teria na situação original, porque você já tem uma previdência que é em ações. Você não pode ter 50% em ações mais uma previdência de 10% em ações, porque aí você vai ter muita bolsa. Não é o caso. Lembre-se do que você está fazendo. Você está colocando, ou você separa a previdência e faz ela um multimercado, ou se você jogou a previdência, se você vai fazer ela em ações, joga ela para dentro do seu portfólio e lembre-se que você já tem 10% em ações se você alocar 10% ali. Aí você, em vez de ter, você queria ter 30 em ações, em vez de ter 30, você vai ter 20, porque você já tinha 10. Perfeito. Deu para entender ou não? Ficou confuso? Para mim deu. Algum colega tem dúvida? Ficou com dúvida? O colega que perguntou? Eu estou vendo que pergunta tem um monte aqui. E eu descobri que os 3 leitores do Day One estão aqui nessa sala, viu, Felipe? Não, aqui, pô, então vou ter que somar mais um, que minha mãe lê também, então são 4. Os colegas perguntaram também sobre a quinta onda. Se isso ainda tem se ainda há alguma perspectiva sobre a chamada quinta onda dentro do mercado financeiro, Felipe? Olha, aquela era uma imagem que a gente trouxe de um grande bull market estrutural que começou, que a gente falou que ele ia começar, a gente em setembro de 2015 escreveu sobre isso, que a gente veria uma super alta no mercado, a gente errou por 3 meses, passou 3 meses apanhando, então final de setembro a gente escreveu aquilo, ficou que o mercado começaria a subir quando a bolsa estava ali 40 mil pontos, o mercado veio no 39 mil pontos, fazer a sua mínima, então a gente esteve errado entre outubro, novembro, dezembro, e aí em janeiro de 2016 a gente iniciou um super rally. Então a gente vem naquela super trajetória dos 39 mil pontos até os 118 mil pontos, e aí a gente foi atropelado pelo coronavírus. Então eu acho que aquele ciclo foi abortado e agora talvez a gente inicie outro. Mas eu acho que agora não vai ser, provavelmente, eu não acredito pelo menos, que seja um rally tão intenso, porque a herança de dívida e a herança dessas empresas zumbis é muito relevante. A Bolsa Americana está muito cara já, mas está cara porque ela tem que estar cara, não é tem muita liquidez no mundo, os juros estão negativos, então você tem que comprar bolsa, não tem muito jeito. É um mundo de retornos baixos, é isso, o mundo vai crescer pouco, o mundo está ficando mais velho, e tem essa dívida enorme para carregar, tem essas empresas zumbis aí. Então, é um mundo, quando a bolsa está cara, não quer dizer que necessariamente que ela vai cair, mas quer dizer que provavelmente a gente vai conviver com baixos retornos, porque ela já está cara e não vai crescer tanto. Então, se está cara e não vai crescer tanto, a gente tem que o melhor que vai ter mesmo é comprar bolsa, mas uma bolsa que não rende muito. Então, aquela ideia eu acho que aquele bull market que se iniciou em 2016, eu encaro que ele tenha, de algum modo, com aquelas características que ele teve, se encerrado. Mas talvez a gente inicie outro agora. Mas eu não queria, nesse momento, eu não me sinto confortável para cravar que a gente vai surfar um super bull market. Eu estou momentaneamente mais positivo e mais construtivo, mas que o investidor, ele tem que ter uma coisa também, é muito importante isso. Primeiro, ele tem que saber que ele vai errar sempre. O André Jakurski, que é o fundador da JGP, na JGP é Jakurski, Guedes Participações, o mesmo Guedes que hoje é o nosso ministro da Fazenda, o André Jakurski é um super investidor, que ele fala assim, o investidor, ele é sempre um idiota, porque se ele comprar e caiu, ele é um idiota porque ele perdeu dinheiro.
E se ele comprar e subiu, ele é um idiota porque ele comprou pouco, deveria ter comprado mais. Então a gente está sempre errado. E tem que ter a capacidade de sempre mudar de ideia. Se você viu, você teve uma leitura de bolsa ontem, hoje você acordou e ela é outra, você não tem que ficar se martirizando, porque, ixi, ontem eu falei tal coisa e não... O que foi. Assim, errar, você vai errar todos os dias no mercado. Então é todo dia você acordar e pensar, o que é pensar daqui para frente? Eu acho que talvez esteja se iniciando um bull market. Mas eu não me sinto confortável ainda para cravar, porque tem muito risco. Eu acho que, assim, abriu-se uma janela aqui momentânea que a gente pode estar mais construtivo e otimista com bolsa. Se ela vai ser curta ou se ela vai ser muito longa, infelizmente, eu peço desculpa, mas eu não vou conseguir responder nesse momento. Você comentou um ponto aí que eu acho muito importante, que eu gosto sempre de falar nos grupos quando surge algum comentário sobre isso, que é o olhar daqui para frente, né? Eu vejo as pessoas muito apegadas a preço médio de compra, pô, tomei um prejuízo, não vou sair dessa ação enquanto não recuperar esse prejuízo. E as pessoas esquecem que muitas vezes esse prejuízo é decorrente exatamente da mudança de fundamento. A empresa não justifica mais ter aquele preço que tinha antes, né? E aí a pessoa se apega, enfim, é a ancoragem, né? A pessoa se apega àquele preço e esquece que ela pode sair dali, que ainda que seja com prejuízo, para ganhar muito mais dinheiro numa outra empresa que sim, que está crescendo, que tem um potencial muito maior. Isso, pelo visto, é muito comum, né? Muito comum, muito comum. E o que acontece, né? O investidor, isso é o famoso, isso está documentado, né? Nas finanças comportamentais, isso é a aversão à perda, né? O que é a aversão à perda? Você não quer realizar um prejuízo, porque isso te custa. Não é porque você é um idiota, é porque é da natureza humana, que é custoso para o nosso cérebro assumir que a gente errou, que a gente teve uma perda. Inclusive, a perda nos dói 2,5 vezes mais do que um ganho nos deixa feliz. Então é super custoso, foi medido isso. Então, assim, é super custoso para a gente assumir que a gente errou, que teve um prejuízo e tal. Só que o que acontece se você não vende os prejuízos e vende só o que sobe? No final, o que está caindo é porque está indo mal. Então, se está caindo, está indo mal, você só vende o que está indo bem, você vai vendendo a coisa boa e ficando com a coisa ruim. Lá na frente, sua carteira vai ser só mico, só vai ter coisa horrorosa na sua mão. Então, você tocou num ponto fundamental, Paulo. Parabéns por ter trazido isso, porque é um dos maiores erros das pessoas. Falam assim, não, eu comprei a 10, está 8, não vendo. Se comprou a 10, está 8, talvez ela vá para 6. A decisão de manter uma ação ou de comprar uma ação é rigorosamente a mesma. Não importa o preço que você pagou. Se você comprou Vale, você acha que Vale vai cair ou vai subir? É isso que importa. Se você comprou uma ação a 50 e ela está 10, e você acha que ela vai para 5, o que você faz? Você vende. Está 10, vai para 5, você vende. Se você comprou, então a situação A, você comprou a 50. Na situação B, você comprou a R$1. Ela está 10, e você acha que ela vai para 5. O que você faz? Você vende. Então não importa se você pagou 1 ou se você pagou 50 na ação. Nos dois casos, é a mesma decisão. O preço de entrada não importa para você. Importa se do 10 ela vai para 5 ou se ela vai para 15. Se ela vai para 5, você vende. Se você acha que ela vai para 15, você compra. Se você pagou 1 ou se você pagou 50, simplesmente é uma decisão sua com o seu ego. Só que o seu ego não paga conta. Quem paga conta é o seu bolso. Então, assim, não tem que ter... Assim, trata no psicólogo as suas decisões financeiras. Mas no home broker, na bolsa, trata com a sua cabeça, né? Com o financeiro mesmo. Então, acho que essa questão é realmente um ponto muito importante, Paulo. E acaba ainda gerando essa ideia de que eu não vou sair enquanto não recuperar o prejuízo. Aí a empresa começa a melhorar, a hora que ela está indo bem, recupera, ela chega ao preço que estava, e a pessoa recuperou o prejuízo, ela vende exatamente no momento em que a empresa estava indo bem e que ela tinha mais potencial para subir, né? Quantas pessoas a gente vê aí que, sei lá, consegue um ganho de 20%, 30%, 40% na ação e já realiza aquele lucro e vende, sai do papel, e é exatamente a empresa que está crescendo e que tem muito para dar ainda. É claro que tem que avaliar se esses 30%, 40% são ganhos decorrentes de pura oscilação do preço ou se realmente são fundamentos da empresa, que a empresa está indo bem. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que aquela empresa, se ela está crescendo exatamente porque ela vai dar muito mais lucro. E se ela vai dar mais lucro, o preço dela vai continuar crescendo e aqueles 30%, 40% vão virar 200%, 300%, 400%. Né? E acaba, muita gente sai das empresas boas, com ganhos pequenos, e fica nas empresas ruins, é aquilo que você falou, né? Fica com micos simplesmente porque não quer sair, não quer deixar aquele preço,
fica ancorado naquele preço de compra. Exato. Felipe, para terminar, podemos fazer uma rapidinha com você? Não sei se o pessoal já ouviu as rapidinhas do Felipe no Instagram. Tá fazendo ainda, Felipe? Eu que parei de entrar no Instagram. Eu dei uma parada, viu? Mas estou precisando voltar aqui. Estava meio derrubado, mas agora eu vou voltar com as rapidinhas. Vambora. Daqui a pouco sua filha nasce, aí você não tem mais nem tempo para fazer isso. É isso. Então vamos lá. Sugestão de ação, uma ação. Putz, aí eu não tenho. Aí eu não posso fazer isso porque isso seria contra os meus princípios. Eu acredito na diversificação. Se tiver que comprar uma coisa só, compra o Bova 11. Fundo multimercado. Eu preciso recomendar o Universa da Vitro, porque ele replica as minhas próprias ideias. Se eu não gostar das minhas próprias ideias, ele persegue, né? Ele é um fundo da Vitro que persegue as minhas ideias. Se eu não acreditar nas minhas ideias, aí é antiético, né? Eu estou vendendo um negócio que eu não acredito, não dá. Boa resposta essa, saiu bem. Título público. Se você já tem a reserva de emergência, a NTNB 2050, né? O Tesouro IPCA mais 2050. Você acha que ainda tem bastante coisa para ganhar, não? Eu acho. Juro real de 4% ao ano você não encontra em nenhum lugar no mundo. Uhum. Um livro. Nossa. Na física, o Grande Sertão Veredas. Na jurídica, o Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. Iludidos pelo Acaso. Tá. Sei qual é. Uma música. Já que você gosta tanto de música. Putz, acho que estou influenciado porque tocou agora aqui, mas All Along the Watchtower na versão do Jimi Hendrix. E para acabar, uma pessoa marcante na sua vida aí como economista, como investidor? A maior referência, sem dúvida alguma, é o Taleb, Nassim Taleb, que é o autor do Iludidos pelo Acaso. Mas eu acho também que o jeito que o George Soros, e aí desculpem se alguém tem razão, o Soros, né, esquece o Soros político, né, o Soros investidor para mim é o mais brilhante de todos. Então, o Soros como investidor, né, e vale a pena ler o livro George Soros Definitivo, do Robert Slater. Acho que o Soros também tem uma influência muito grande. E o Rodolfo, ali, a pessoal da Empíricos, a própria Bia que está aqui, são grandes influências na minha trajetória profissional, são a eles que me fazem ser melhor a cada dia. Quando eu vejo o quanto eles são brilhantes, eu me esforço para tentar pelo menos chegar perto deles, porque é um dia a dia ali com pessoas muito bacanas. Vou incluir mais um aqui, um professor da GV. Que você realmente admira e com quem aprendeu muito. Pode. Eu prefiro da USP. Economia você fez na USP ou na GV? Se foi professor da GV... Eu não sei se eu posso falar que eu fui professor da GV, porque eu não fui formalmente em vários cursos. Eu dei microeconomia, eu dei macroeconomia. Então, eu dei cursos lá, mas não sei se o termo professor, porque eu não assinei lá, então o MEC não deixaria falar. Mas eu fiz economia, eu fiz graduação na USP, eu fiz o mestrado na GV. Então, eu poderia citar alguns. Na USP, o Fábio Kansuki, que hoje é diretor de política monetária no Copom, foi meu professor de economia e matemática, ele foi um professor super marcante. O Marcos Eugênio da Silva, que me deu aula de derivativos, na USP também foi super marcante, e o Paulo Tenani, na GV, para ficar com da GV, que foi meu orientador e me deu aula de finanças internacionais e me ensinou sobre prêmio de risco, também foi um professor marcante. Muito bom, só para, não sei se você está acompanhando as perguntas aqui, mas o chat, mas a Bia já fez um comentário que você é a pessoa mais inteligente que ela conhece, viu, Felipe? A Bia está puxando meu saco aqui. Ela sabe o quanto ela é brilhante, o quanto ela ainda vai ser. Vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir da Bia como uma das maiores lideranças do mercado financeiro aí nos próximos anos. Eu ia falar liderança feminina, mas seria injusto, porque a Bia será uma liderança geral nos mercados financeiros, porque é uma das pessoas mais brilhantes com quem eu já tive a oportunidade de não só trabalhar, mas de conhecer também. Muito bom. Para quem não acompanhou o chat, a Bia colocou o link que dá acesso lá aos descontos, tá, da Empíricos. O link já está funcionando, só ainda não colocamos na página da MB, mas quem quiser, tá.
então consegue acessar pelo link que ela colocou no chat, ou então em breve a gente vai deixar na página da MB. Felipe, para acabar então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade sua, o pronto atendimento, foi muito fácil acertar isso com você, essa live, enfim, foi o cara o mais rápido que eu consegui de todos que eu estou buscando aqui, várias conversas, e não, você resolveu de uma... Esteves, o Benchimol e tal, aí é mais fácil mesmo, você está falando com o cara mais rua. Tem outros aqui que estão me dando trabalho, viu? Que não tem tanta expressão como o Benchimol e o Esteves. Com o Benchimol a gente já fez, com o Esteves vai ser dia 16. Legal. Você ia falar alguma coisa agora? Não. Só queria agradecer a vocês. Então é isso, né, agradecendo aqui em nome até da MB, da associação, e de todos os colegas que estão aqui, agradeço também aos colegas pela presença, e pode falar, Felipe. Eu quero agradecer a vocês, uma oportunidade para a gente se apresentar, esclarecer alguns pontos que sempre pairam sobre a gente, né? Parceria com a Vitrio, marketing, como as coisas se dão. Eu sempre gosto muito de ser questionado, as pessoas, ele vai ficar constrangido em falar o contrário, eu adoro falar, porque posso explicar, porque a pior coisa que tem que acontecer comigo é as pessoas que nos julgam de cara, né? É horrível. Você não tem nem a possibilidade de se explicar, a pessoa já formou todo um conceito sobre você, então muito obrigado por isso. E assim, independente de vocês entrarem em contato com a Empíricos ou não, até, poxa, acho que vocês deveriam, porque assim, começa com R$4 e não vai matar ninguém, eu também não vou ficar mais rico ou pobre por isso, mas que vocês, se vocês forem se aprofundar, se iniciar nessa trajetória de investimento, que vocês não entrem tanto nessas promessas fáceis de achar que vai ganhar, concentrar numa ação que vai bombar e tal. Até me neguei a falar uma ação específica aqui por isso, né? Tem que ser carteiras diversificadas, com responsabilidade, foco em longo prazo, né? Eu tenho certeza que para vocês terem se tornado magistrados, vocês não pegaram atalho nenhum, não teve roubadinha, não teve caminho fácil, foi com dureza, foi com trabalho, foi com muito estudo, com responsabilidade, e assim também no mercado financeiro. O caminho fácil costuma ser o mais perigoso. Os cantos da sereia são muito atraentes, mas a gente sabe onde eles levam no final. Então essa é a minha consideração final aqui para vocês, e registro de coração aqui o agradecimento a todos, em especial a você, Paulo, e a Bia também, que pôde estar nos acompanhando aqui, nos ajudando. E Cláudia, a você também. Desculpa. Eu agradeço também. Nós agradecemos, Felipe. Um prazer. Agradeço também a Bia, né, pelos contatos ali nos e-mails, e ao pessoal da MB que está trabalhando aqui, e que está fazendo tudo, né, com que essa live aconteça e saia tudo na perfeita ordem. Aos colegas, aviso que assim que a gente tiver o vídeo editado, nós vamos divulgar somente entre nós, né, houve esse compromisso aí com a Renata, da gente não divulgar publicamente, por conta, né, das críticas que os magistrados já sofrem por todo lado, né, e que falar de investimentos nesse momento de crise talvez gerasse ainda mais críticas, então vai ficar restrito realmente esse link do vídeo aos juízes apenas, mas nós vamos disponibilizar depois para todos, quem tiver perdido alguma parte ou conhecer alguém que quisesse ter assistido e não assistiu, pode avisar que em breve o link vai estar disponibilizado para vocês. Felipe, muito obrigado, daqui a pouco eu vou ouvir seu áudio no Telegram. Valeu, Paulo. E desejo felicidades aí para você, para sua esposa, para o JP, né, que resolvam, que dê tudo certo, que ela venha com a Maria, venha com muita saúde e que, enfim, vocês formem uma família muito feliz. Muito obrigado, de verdade. Grande abraço para todo mundo, boa noite e bom fim de semana, gente. Tudo de bom. Uma pena que não deu para fazer todas as perguntas, né? Assim, não teve tempo suficiente.